A gente falou sobre a salvação no último episódio, quando a gente estava com com o pastor Rafael, e a gente falou muito sobre salvação, que a salvação ela é através da fé em Cristo Jesus e que as obras são uma consequência dessa fé. Qual seria, então, a que a gente pode ligar uma coisa à outra? A graça, a salvação e a fé. Como essas três coisas poderiam estar ligadas uma à outra? E onde as obras entrariam em tudo isso? A graça, ela é provinda no momento em que eu creio na obra de Cristo, igual você falou. A graça entra no momento em que eu tenho a minha fé na obra que Cristo fez por mim, não pelas minhas obras. Como eu disse, nós vivemos em um mundo da meritocracia. Eu faço e eu mereço. Então, se eu estou fazendo algo bom, eu mereço algo bom. Se eu estou fazendo algo ruim, eu mereço algo ruim. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Porém, o acesso à graça não é pelas boas obras, não é pelo eu fazer bem, não é por o que eu estou fazendo de bom. Cristo não vai olhar aquilo que eu estou fazendo, mas aquilo que eu sou. E aqui, o que eu sou? Hoje eu sou um novo homem, porque eu criei na obra que Cristo fez por mim, e através disso eu consigo acessar a salvação, e não só a salvação, mas a graça por um todo, um favor que eu não mereço. Eu não merecia que Cristo sacrificasse por mim, eu não merecia que Cristo sofresse por mim e me justificasse através da obra dele, mas o amor dele por nós é tão grande que ele enviou o seu próprio filho para agora fazer uma grande família e cumprir o seu propósito eterno, que é um relacionamento com o Pai, uma grande família unida e que onde todos se relacionam com o Pai. Então eu enxergo que a graça está instaurada para nós hoje a partir do momento em que nós cremos na obra de Cristo, não pelo aquilo que nós fazemos, pois nós mesmos já vimos e olhamos que Cristo, em todo momento, ele nos vai ter parábolas, nos vai ter alguns momentos que vai nos mostrar que a graça é aquilo que nós agora vamos viver e precisamos viver. E eu acredito que não é pelas nossas obras. A própria Bíblia diz isso. Eu queria ler um texto aqui, que está em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 20, eu vou ler e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Ou seja, Paulo está dizendo isso para a gente. Isso é um ensinamento de Paulo, não é eu, Vitor Azevedo, que estou falando isso. Próprio Paulo está dizendo isso. Paulo está falando assim, para ser declarado justo diante de Deus, não vai ser pela lei, porque a lei nos mostra o quanto nós somos pecadores. E isso quebra completamente, eu acredito, o pensamento de algumas pessoas que ainda são legalistas. Porque não é pela lei que nós vamos cumprir todas elas. O pecado mostra pra gente o quanto nós somos pecadores. E ele continua: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Ou seja, já está mostrando pra gente, nós vamos ser justos sem que nós cumpríssemos todas as leis. E aí, continuando, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Ou seja, o que Paulo está falando? Nós somos aceitos, nós somos justificados por Deus, não é pelas nossas obras. Essas obras aqui, nós estamos falando do quê? Eu cumpro todas as leis, essas obras de fazer tudo certinho, tudo bonitinho, eu não peco, eu não erro, não faço nada de errado. Essas leis, essas obras, não vai ser por isso, não vai ser por eu ser muito certinho que eu vou ser justificado através das minhas obras, que eu vou ser justificado para Deus, mas sim pela nossa fé em Cristo Jesus, sem distinção de qualquer pessoa. Todo aquele que crê na obra de Cristo será justificado em Deus. Então, eu acho que isso traz muito para a gente o entendimento de que não é pela lei que nós vamos ser justificados, mas sim pela obra que Cristo fez por nós, e a obra que Cristo fez por nós basta na nossa vida. Cristo basta na nossa vida, porque através de Cristo nós temos a graça na nossa vida, e aí nós temos uma infinita vida de bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Então eu posso afirmar então que a graça nos foi dada através do sacrifício de Jesus na cruz. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo e morrido por nós, haveria a graça? Não haveria a graça. A graça exigia um sacrifício.
A realidade é essa. A gente vai ver no Antigo Testamento, no tempo da lei, que tinha sacrifício para purificação, sacrifício, tipo assim, eu pequei, a gente vai se comunicar com Deus, vamos fazer um sacrifício. Sempre tinha sacrifício, precisava de ser feito um sacrifício. E para nós, homens, também exigia um sacrifício. E precisava de ser um sacrifício de um cordeiro limpo, um cordeiro que não tinha sujeira, alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha uma natureza pecaminosa, porque Deus não tinha, Jesus não tinha essa natureza pecaminosa. Vamos pensar um pouco. Quando hoje em dia, não hoje em dia, mas sempre, né? O homem tem relação com a mulher e daquela relação nasce um filho. Ou seja, veio uma descendência passando ali, tipo, ó, esse menino, por exemplo, eu sou filho do meu pai, que é Jucimar, obviamente do meu pai. Meu pai é filho do meu avô, obviamente filho do meu avô, o Pedro, e por aí vai subindo uma geração para cima. Só que Jesus, se a gente for parar para analisar, Jesus ele veio diretamente do Espírito Santo. Ele não veio concedido de José, ele veio concedido do Espírito Santo. Mas, como eu disse para vocês, naquela época, se eu tenho uma esposa e às vezes o filho vem e eu não consigo, ou morre aquele homem, ou aquele homem não consegue ter filhos, o que a lei falava para fazer? O seu irmão vai vir no lugar, e aí, através do seu irmão, você vai prosseguir sua descendência. É isso que a Bíblia fala. Ou seja, vou dar um exemplo. Suponhamos que, no caso, eu sou... um caso não, né? Nem suponhamos. Eu sou o marido da Estela e suponhamos que eu morresse agora, nesse momento. Se eu morresse, a lei mandava que o meu irmão, o Mateus, se relacionasse com a Estela para ter um filho, para que a minha descendência não fosse perdida. Ou seja, Jesus, ele também, considerando, ele é sim da descendência de José, mas também de Maria. Porém, ele não veio de um homem e nem de uma mulher. Ele foi gerado através do Espírito Santo de Deus. Por isso ele não tem nada de pecado, ele não vem de uma geração pecaminosa e nem tem uma natureza pecaminosa igual o homem tem. Então, ou seja, ele é completamente santo, assim como ele foi 100% Deus, ele também foi 100% homem. A sua santidade, a sua parte de Deus subsistia dentro dele, ou seja, ele não usava, ele não aplicava. E isso traz para nós uma completa revelação da graça de Deus, nos mostrando que desde o nascimento de Cristo, até antes que eu citei dos antepassados de Jesus, as mulheres precisando ser curadas, acontecendo um milagre para ser férteis e ter filhos, nós também vamos ver quando Jesus vai nascer, porque nós vemos que o cuidado de Deus conosco até nisso. Ele precisava de ser tudo perfeito, o sacrifício precisava de ser perfeito, Cristo precisava de ser perfeito, Cristo precisava de ser limpo. E aí acontece o sacrifício. A partir do momento que acontece esse sacrifício, todo o caminho, ele nos mostra o que a graça veio para poder nos trazer na nossa vida. Eu acho que a graça ela é muito difícil de entender por causa do nosso eu. A gente foi criado, a gente desde Justamente. sempre entendeu que o que a gente ganha é o que a gente merece. Justamente.